Está começando neste momento o programa Fé para Hoje e começando com você. E conforme prometemos, começamos de um jeito especial porque não é só com você me ouvindo. Nesse dia especial, nesse programa feito com carinho, é a sua pergunta que vai ditar o ritmo do programa. E elas chegaram, já digo para você que são muito boas, falando de salvação, falando de sexualidade, de divórcio, de novo casamento, de família, todas elas perguntas do coração e que vão beneficiar muita gente com a resposta. Então, não saia daí, tá só começando o Fé para Hoje. Eu queria lembrar você, nesse começo de programa, que nós temos prestado muita atenção nas coisas que você fala. Parece esquisito, né? Mas não é. As suas perguntas que são colocadas aqui no YouTube, para quem está assistindo no YouTube em algum momento do tempo, são todas lidas e a gente seleciona, traz aquelas que vão ser devolvidas para você em forma de resposta. E acredite, a sua pergunta é a pergunta de muita gente. Por isso faça. Tem alguma dúvida sobre algum assunto já levantado no programa ou alguma dúvida que você gostaria que tivesse assim sendo explanado no programa inteiro? Manda pra gente. A gente também está no Instagram, então se você seguir o Fé para Hoje lá no Instagram, tem um espaço lá para você mandar suas perguntas, conversar com a gente, dar suas sugestões. Também é bom lembrar que nos seguir ajuda muito a gente e a você, porque esse canal de comunicação é rápido, é fluido. Se você fazer sua inscrição no canal, por exemplo, no YouTube, toda nova postagem você é avisado, é só você ativar aí as notificações. Isso é uma ferramenta muito boa para todos nós. Afinal de contas, nós estamos falando de evangelho, falando de uma boa notícia, e notícia boa precisa espalhar. Quando você tem esse tipo de atitude, pode ter certeza, faz uma enorme diferença, não só para você, como para outras pessoas também, porque esse conteúdo fica bem mais visível, ele fica mais espalhado. Convide pessoas, chame pessoas, se inscreva nos nossos canais de comunicação, tanto no Instagram como no YouTube. E vamos lá então para a primeira pergunta. Tem uma voz que vai dizer a primeira pergunta aí. Fala aí, Alana. Pastora, a Renata pergunta: me casei na ignorância, ateia e me divorciei há mais de 10 anos. Conheci Cristo e me converti há 5 meses. Gostaria de saber se posso me casar agora com as bênçãos de Deus ou se estou condenada a ficar sozinha até o fim dos dias. Vamos refazer a pergunta então. Ela tem uma situação. Foi casada, se divorciou, tinha uma outra vida, um outro conhecimento de fé, passou pelo batismo e agora quer saber o que vai ser da vida dela, quais são as possibilidades e se esse casamento ainda é válido. Vamos lá. Existe um preceito, um princípio fundamental sobre o batismo. Batismo é, entre outros significados, proeminentemente o nascer de novo. E esse nascer de novo não é um sentido figurado, não. Não é só algo simbólico. Sim, esse nascer de novo é um fenômeno real. Real, pastor? Como assim? A pessoa passa por aquele evento de ser batizada, é imersa na água e ela é uma nova criatura no lugar onde mais importa. Neste momento, de maneira real, literal, o céu a compreende como uma súdita do reino de Deus. E tudo que ficou para trás não tem mais nenhuma importância. É por isso que o batismo, ele envolve sinais de arrependimento, envolve aceitação do dom do Espírito, envolve o conjunto doutrinário a que se está fazendo anuência, ou seja, a pessoa que está se batizando está aceitando fazer parte da igreja, agora que a batizou, ela aceita fazer parte de uma comunidade doutrinária, ou seja, ela crê nas mesmas coisas que as pessoas, mas acima de tudo ela crê que Jesus Cristo lhe deu uma nova chance, um novo coração, um perdão essencialmente. E o que isso tem a ver com casamento? Tem a ver que tudo que aconteceu antes do batismo definitivamente não importa. Sim, porque não podemos separar um novo nascimento, que é um evento que acontece na igreja, feito pela igreja, e também não podemos separar esse fenômeno religioso que é o casamento. Sim, ambos são projetos divinos. E agora, dentro do projeto divino, aquilo que ficou para trás simplesmente não importa. Cabe aqui uma explicação sobre essa questão do divórcio. O divórcio, ele existe para Deus de forma autorizada a partir de
uma circunstância apenas, que é um rompimento da aliança por meio de relação sexual ilícita. Em outras palavras, só adultério pode dar a alguém que foi traído a autorização para romper a aliança. A outra circunstância é a viuvez, mas a viuvez a pessoa não existe mais. Então, nesse sentido, Deus não autoriza nenhum tipo de divórcio por nenhuma outra circunstância, porque o casamento é inquebrável. É uma frase que se fala no casamento, que é aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Cabe aqui também uma outra explicação muito importante para os dias de hoje. Uma pessoa que vive um casamento de opressão, numa situação de violência, de perigo, que a gente vê muito por aí, violências domésticas, onde a integridade da pessoa está em risco. Ela deve se separar? Sim, ela deve. Nenhuma pessoa pode ser obrigada a se colocar numa situação onde a vida dela está em risco por meio de convivência de uma pessoa que manifesta ali uma violência contra alguém que Deus morreu para salvar. Essa separação, não viver no mesmo lugar, ela não é apenas recomendada, ela deve acontecer porque essa integridade deve ser protegida. Porém, isso não ainda autoriza um novo casamento. Sim, isso não autoriza. Porque há uma separação, mas aquele convívio, uma vez colocado em traços de aliança, dentro da aliança, ela deve ser preservada. Você deve estar perguntando assim, que difícil, pastor. Então uma pessoa que sofre um tipo de violência, se separa, ela não pode se casar de novo? Os discípulos de Jesus fizeram a mesma pergunta. Quando Jesus falou dos termos do casamento, eles falaram, que difícil. Jesus falou, pois é, se essa dificuldade é insuperável para você, não case. Por quê? Casamento é uma representação da divindade e a divindade é inquebrável. Exatamente. Aliás, você quer saber mais sobre isso? Tem episódios aqui feitos no Fé para Hoje que explicam com mais detalhes e com texto bíblico por que dessas coisas. Isso é muito importante para você, então não perca essa oportunidade. Respondendo você, querida, que se batizou e teve um divórcio feito há algum tempo atrás, você pode ter um novo casamento? Sim, você pode, seja feliz. E você pode também usar todos os critérios de Deus para uma boa escolha e tenho certeza que Deus vai te guiar nesse processo. Diante de Deus, uma pessoa solteira tem uma vida inferior ou incompleta comparada de uma pessoa casada? Essa pergunta provavelmente é sua, você que essa voz aí que falou agora e você ouviu, mas eu preciso dizer uma coisa bem séria para você que está pensando aí. Uma pessoa solteira é um ser humano menos completo que uma pessoa casada? Quero responder com uma frase. Jesus Cristo, que nasceu em Belém e morreu em Jerusalém, era solteiro. E isso é muito importante para a gente. Jesus foi um ser humano incompleto? Não, ele foi o ser humano mais completo que existe. Agora cabe aqui uma coisa. O casamento é uma experiência. Deus nos capacitou para essa experiência. O momento de se casar, de viver com uma outra pessoa, de ter filhos, por exemplo, é uma experiência humana intensa e, obviamente, essa experiência é rica e enriquecedora. Repito, toda experiência humana é válida. Mas cabe aqui uma boa nota para a gente pensar o que é a experiência humana de maneira ampla. Vou dizer para você e enumerar. Deus nos fez para viver em comunidade. Deus não nos fez ilhados. Ele disse uma frase muito importante ao criar o ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Essa frase é aplicada diretamente a Adão no sentido do seu casamento que vai acontecer daqui a pouco no mesmo capítulo com Eva. Mas ela é ampla. Então ela diz sobre como a humanidade existe, como a humanidade se constrói no seu convívio e Deus criou a humanidade para viver de maneira coletiva, se unindo em complementariedade. Mas isso não tira do ser humano o arbítrio que Deus deu para esse ser humano de escolher se vai casar ou não, se vai ter filhos ou não. Isso não é um mandamento para nós. Seres humanos têm essa escolha e essa escolha não está no campo do que é pecado ou não pecado. Você pode plenamente escolher e alguns são solteiros ou alguns não têm filhos por escolhas dos outros, mas isso ainda não está dentro de um processo de condenação ou diminuição da sua experiência de vida diante de Deus. Não é disso que nós estamos falando. Há exemplos grandes na Bíblia de pessoas sozinhas. Paulo, Jesus, conforme eu disse. Há um aspecto muito importante dessa comunidade, de viver de uma maneira unida em propósito, em complementariedade, e a gente não pode deixar a igreja de fora disso.
a igreja como corpo de Cristo, como uma comunidade de fé, com uma missão, um propósito e uma família. Afinal de contas, é na igreja que nós chamamos as pessoas de irmãos. Ela é feita na mesma estrutura que você vai compreender lá em Gênesis 1 e 2. Ou seja, uma unidade, conforme eu disse, com complementariedade, se une pelo Espírito, e ali é o lugar onde viúvos, divorciados, solteiros, casados, órfãos, todos se unem e se complementam em uma comunidade de aceitação, de propósito e fé, onde as deficiências e as experiências das pessoas são para enriquecer uns aos outros. Temos outra pergunta aqui, escuta essa. Pastor, segundo a Bíblia, o vínculo do casamento deve ser mais forte que o vínculo de pai e filho, ou no caso, mãe e filho? Grande pergunta, boa pergunta. E ela, mesmo que não esteja sendo feita por muitas pessoas por aí, a gente vê muitas dificuldades de casais exatamente por não estabelecer qual é o formato, qual é o papel de pai e filho, mãe e filho e essa relação com o casamento. Vamos para o texto, que o texto nos explica e nos ajuda muito, muito mesmo. Primeiro é o texto que Jesus disse quando Adão foi feito, ele se encontra com Eva, e esse encontro na verdade é um reencontro, e é bom que a gente refaça isso, a gente reforce isso. Eva foi tirada de dentro de Adão, portanto um casamento não é uma união, ele é uma reunião, porque ela já existia nele como ele, Adão, já existia em Cristo. Isso é muito importante porque eu vou falar de filhos daqui a pouco. O texto diz, deixará, portanto, um homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Veja, existe no processo de criação de um novo ser, no processo de criação da humanidade, a partir do momento em que Adão foi criado, um vínculo muito forte no texto, uma explicação que está na superfície e deve estar. Adão não aparece na Terra por meio de processos evolutivos e ele também não aparece na Terra como as outras coisas apareceram na Terra antes dele, que é Deus falando haja, haja, haja. Deus não disse haja um homem surgiu. Pelo contrário, o homem é feito de um material pré-existente. Isso não justifica nem um pouco qualquer teologia ou pensamento sobre encarnação ou reencarnação. Ele está dizendo de vínculo. Portanto, o homem foi feito do pó da terra, num vínculo forte no processo de criação do homem com este planeta. Portanto, o homem tem um corpo e é um ser material. Veja, quando Deus vai dar vida para ele, a energia vital é descrita na Bíblia como o fôlego de vida. E esse fôlego de vida também não vem do nada, e Deus não faz um estralo e ali aparece o fôlego de vida em Adão. Deus tira de dentro de si esse fôlego de vida porque Deus sopra em Adão. Portanto, ele nasce e a vida dele vem de Deus. É de Deus para ele. Agora, quando Eva é criada, ela também vai ter sua vida proveniente de Deus, mas esse material físico, esse corpo, vem de dentro de Adão. Veja também e pense, todo ser novo que nasce, ele é proveniente de outro ser humano. Nossos filhos saem literalmente de nós. Assim, Deus quis que todo o processo de geração de um novo ser humano fosse a partir da conexão de um outro ser humano, como Eva existia dentro de Adão e Adão existia em Deus. E agora, nesse contexto, nós vamos entender o que é o deixar. Portanto, há um desprender sempre que há um novo ser, há um desprender de um corpo para que surja um novo ser humano e uma conexão desse corpo com outro ser humano para formar uma outra família. Pense nessas cenas todas e eu vou dizer de novo o texto. Deixará o homem seu pai e sua mãe num caminho de desprender e se desenvolver e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Quando uma pessoa se torna uma só carne, o processo natural, pensando que somos seres reprodutivos, é a criação também de um novo ser.
Nesse sentido, e é muito importante, que esses relacionamentos, ser humano com seu pai e sua mãe, tem uma legislação específica. E Deus deu ordens específicas e colocou um padrão de relacionamento, que é de honra. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós somos provenientes de pai e mãe e essa relação é inquebrável, biologicamente, geneticamente e legalmente, no sentido de que Deus diz que essa honra é eterna. Está nos mandamentos, e é um mandamento que não deixa de existir quando, por exemplo, nós perdemos os pais e mães. A honra é para eles, devida a eles e à memória deles. E ele se une à sua mulher, no sentido, quando é Adão que é colocado ali no texto, uma mulher se une ao seu homem, e agora existe uma honra mútua no seu corpo, uma relação de submissão mútua e um propósito que eles cumprem agora sozinhos, se tornando uma só carne. Pensando em tudo isso e colocando síntese na resposta essa relação de pai, mãe e um novo ser. Esse ser com outro ser no casamento, eles estão hierarquicamente colocados? Não, são duas relações completamente diferentes. Agora, dentro de uma casa, como que isso deve se dar? Deve se dar a partir do jeito que Deus disse que iria acontecer. Filhos devem honra aos seus pais. Marido e esposa devem estar submissos e sujeitos um ao outro a partir da história, do propósito e do amor que Deus os uniu. Os filhos devem estar sujeitos aos pais numa relação de honra, lembrando-se que pai e mãe como casal se tornam um dentro de uma família e filhos, eles são feitos para se desenvolver e nós devemos criar nossos filhos para o seu desenvolvimento a fim de que eles se tornem autônomos na relação que eles têm para com Deus, com a sociedade, não independentes, autônomos, e esse desenvolvimento é para que eles se desprendam e criam novas famílias. O relacionamento de marido e mulher não é para se desprender, é um prender para sempre. Tem pergunta, Lana? Temos. Pastor, o sexo deve ser feito apenas para gerar filhos? Uma pergunta de muita gente e uma pergunta de muito tempo. Se a gente for pensar aí nos milênios de história, existe uma tensão entre os seres humanos sobre isso. A relação que a humanidade tem com filhos é uma relação que está desde o Éden colocada entre nós. Veja, no momento em que Adão e Eva têm consciência da sua morte, essa consciência traz uma enorme culpa, traz vergonha e traz medo, a tríade do mal que o pecado trouxe, a promessa que Deus dá de vida está diretamente associada à semente. Quando Deus promete salvá-los, a frase é: porém inimizade entre ti e a mulher, falando diretamente para a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Nessa frase, antes das outras frases que Jesus vai dizer, já dá a entender para o primeiro casal de que a morte poderia acontecer, mas não seria extermínio da humanidade, porque Deus promete descendência. Desse ponto em diante, a humanidade tem consciência que a nossa continuidade, ou seja, do ponto onde pecamos até o ponto que encontraremos com o Salvador numa redenção total, há um elo que deve ser substituído e colocado por outro elo, ou seja, nós estamos esperando Jesus de filho em filho. Adão, Eva, eu, você, ninguém tem vida o suficiente para aguardar todos os processos e passos do plano da redenção só na nossa vida. São os nossos filhos que aguardam. E se Jesus não voltar na nossa geração, são nossos filhos que estarão vivos quando ele chegar até aqui. Portanto, nós devemos investir no preparo deles. Isso é desde que Adão recebeu a promessa, Abraão recebe uma promessa e essa promessa se cumpre nos seus filhos. Então, na história, há uma tensão sobre não ter filhos, porque não ter filhos significa o extermínio de uma família, o fim de uma família. E quando Deus cria o homem e cria o homem sexuado, ele coloca neste homem um aparelho reprodutor. Portanto, há óbvio uma relação de prazer no sexo, mas há óbvio também que não se separa sexo de reprodução. Tanto é que quando um casal quer ter uma relação sexual sem reprodução, o corpo não fornece.
um mecanismo tão óbvio, tão natural a popularização dos métodos contraceptivos. Aliás, eu deixo chamar a atenção para uma coisa muito importante antes da segunda parte da resposta. Aqui no Fé para Hoje existe um programa que vai falar sobre as revoluções sexuais na história, e a revolução sexual que as pessoas estão pensando que de fato mudou a história não está fora da Bíblia. Procure no NT Play ou no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, não perca seu tempo, se inscreve e procura lá que tem esse conteúdo. Uma outra dica muito importante, essa de ouro. A resposta a essa pergunta está escrita de maneira bem didática, bem simples, mas sem perder a profundidade, bem explicadinho para você, porque esse tema está lá. Você vai ver ali uma página com mais perguntas também, com um texto bíblico explicando sobre como é essa relação entre sexualidade, reprodução, ser casal, ter filhos, no como se configura isso, tudo isso na revista Esperança Novo Tempo, sem tabus. Traz o nome de um programa de muito sucesso aqui na Novo Tempo, mas que ele não morreu e tem aqui assuntos importantes sobre sexualidade humana, e quer você seja solteiro, casado, viúvo, divorciado, seja lá o que for, o seu estado civil, tudo isso é muito importante. Perguntas que estão na ordem do dia e que precisamos e muito ter isso em mente. Afinal de contas, a base dessas respostas é a palavra de Deus, portanto ela é infalível. Você sabe que o material que a Novo Tempo produz para a sua casa é uma extensão da sua programação que continua aí com você. Portanto, é uma informação dessa mesma forma que você assiste aqui sem pagar nada, ela também chega até você sem pagar nada, por causa da importância que a gente dá para esse tipo de conteúdo. É só você ligar para a gente, falar conosco, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp se você quiser. Se você quiser falar com a gente, é muito legal, você vai ser muito bem atendido pela Escola Bíblica da Novo Tempo e vai aguardar a revista de graça chegando até a sua casa. Nem o envio você paga. Fale conosco, não perca essa oportunidade. Tem muita gente pedindo a revista, muita gente sendo beneficiada e o retorno está sendo bem legal também. Revista Esperança Novo Tempo, sem tabus. Mas eu não vou deixar você assim sem nada. Vou te dar uma resposta. Sim, filhos é uma escolha que Deus deu para você. Sério, a gente fala assim que filhos são herança do Senhor, e é verdade, mas é a gente que traz. Deus nos abençoa com filhos, mas a única pessoa na história que foi abençoada com filhos sem ter pedido foi Maria. O resto, todos nós que somos abençoados com filhos, nós acionamos o dispositivo que os traz. E Deus nos autoriza a fazer essa escolha. Eu só queria colocar para você uma questão muito importante sobre isso. Sim, você pode escolher não ter filhos. Um casal sem filhos é um casal, menos família, menos completo? Definitivamente não. Porém, você deve cuidar com as razões pelas quais você escolhe ter ou não ter filhos. Querer ter filhos para realizar sonhos pessoais frustrados que foram configurados em outros formatos não é divinamente aprovado. Sim, filhos, quando vem para uma família, quando uma família decide ter filhos, eles devem estar em prioridade absoluta. Sim, vou repetir, filhos são novos seres humanos, criados por seres humanos, e eles devem ter prioridade absoluta. Eles não são para a realização de status. Isso é um problema sério que tem afetado o mundo e gerado muita desgraça, muita infelicidade. Segundo, não querer ter filhos por causa de perspectivas egoístas ou a falta de vontade de dividir a vida com uma outra vida também é uma perspectiva que não é aprovada por Deus como nenhum sonho egoísta. Quando nós decidimos não ter filhos porque não queremos dividir tudo que Deus tem nos dado, cuidado com essa perspectiva, porque vida é vida para ser doada. Tem mais coisas para você saber. Liga para a gente, peça sua revista, ela chegará até você e vai responder as outras perguntas também. Olha, essa pergunta aqui é aquela pergunta que, se você pensou em se levantar de onde você está, sair,
desligar, prestar atenção em outra coisa, esquece, gasta uns minutos com isso aqui, porque é a pergunta central, extremamente importante. Escuta, pastor, como posso ter certeza da minha salvação? Tem como, de alguma forma, eu garantir a salvação da minha família? Pergunta de ouro, pergunta de milhões. Quero dizer para você que a Novo Tempo tem um compromisso com você. E esse compromisso que ela tem com você, ele está firmado num compromisso que ela tem com Deus, que nos deu uma missão. E a missão é de espargir esperança. E falamos de esperança quando falamos de finanças, como falamos de sexualidade, quando falamos de família, como falamos da sua relação com o corpo, porque Deus não deixa nada de fora da sua salvação. Salvação é ampla, salvação é para tudo, absolutamente. Da tristeza que sentimos por uma frustração de um relacionamento que rompeu, até aquela angústia que sentimos pela falta de dinheiro na conta. Deus salva de tudo e anota isso para você pensar. Aqui semanalmente você vai assistir o Fé para Hoje, enfrentando assuntos contemporâneos, esses que estão na ordem do dia, mas que não ficam de fora da Bíblia. Eu sou o pastor Robson Aleixo, você vai me ver em outros programas na Novo Tempo, mas esse compromisso de falar com você, eu quero que você firme comigo. Estamos aqui às 22h30, segundas-feiras, todo o programa inédito chegando para você falando desse e de outros assuntos. Se organize e espalhe essa notícia também. Deixa eu te dizer. Como você pode ter certeza da sua salvação? Eu posso inverter a resposta e falar ao seu coração e pensar naquilo que está roubando a sua certeza de salvação? Porque quando nós confiamos em nós mesmos e acreditamos que existe alguma coisa que nós podemos fazer para que a salvação seja de fato garantida, nós estamos com uma crença equivocada. Quando eu ou você pensamos que vamos apresentar um currículo para Deus com as nossas boas obras, os nossos grandes feitos, e mesmo esses feitos pequenos, mas aqui cotidianamente a gente vai colocando crédito para nós mesmos, isso é uma crença equivocada que desidrata a confiança na salvação. Quando nós cremos que somos salvos por alguma outra coisa que não seja o perdão de Deus, nós temos uma crença que tira a esperança. Então eu vou afirmar para você, o que te dá certeza de salvação é a certeza de perdão. A única razão que colocará qualquer pessoa na eternidade é ser perdoado. Mas pastor, não é ser transformado? Não. A transformação é decorrente do perdão. Mas não é viver uma vida santa? Não. A santidade é aquilo que o perdão faz. O Evangelho, quando chega em alguém, ele exige uma coisa só: que você creia. Todas as outras coisas o Evangelho produz, ele não exige. Agora, como eu posso garantir a salvação da minha família? Veja, o que garante a salvação da sua família é algo muito maior do que você. Porque se você pensar que pode garantir a salvação da sua família, você não vai dormir. Quem garante a salvação da sua família é aquela mesma pessoa infalível que garantiu a sua, Jesus Cristo. Mas o que você pode fazer é brilhar na sua casa, demonstrar Cristo efusivamente na sua casa, para que a sua família conheça Cristo. Seja você a Bíblia de quem não tem Bíblia. Seja você o hino de quem não vai para a igreja. Seja você a mensagem de quem não está escutando mensagem por aí. Seja você a representação de Cristo para todos que te veem. Isso é a maior coisa que você pode fazer para a salvação da sua família. Quando as pessoas te encontrarem, que elas se encontrem um aspecto de Cristo. Mesmo falho, mesmo imperfeito, mesmo pecador, Deus escolheu se representar por meio de você. Acredite nisso. Não é possível que uma pessoa que experimentou a graça, que experimentou o perdão e que se apaixonou por Cristo esconda isso. Posso te dizer uma coisa para a gente despedir? A paixão por Cristo é como um perfume. Você toma um banho dele. É impossível disfarçar. Me despeço de você, marcando encontro para o próximo Fé para Hoje. A gente se vê.